Fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Não pule sequer uma parte do vídeo. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo, confirma sua inscrição aqui embaixo, que é muito importante e de graça. Olha aqui, gente, eu acho que muitas coisas estão acontecendo dentro do Vasco. Coisas negativas diminuíram muito, né? As coisas negativas diminuíram bastante e as coisas positivas começaram a acontecer. É justo afirmar que lá atrás, quando Josh Wander, né, dono da 777, assumiu a SAF do Vasco, né, a dívida do Vasco, enfim, o futebol do Vasco e tudo mais, ele prometeu sim, inclusive numa pergunta minha, reforçando essa promessa dele, com ele dentro do Vasco na temporada passada, eu perguntei, né, se ele manteria ainda a palavra, de que teria um orçamento maior do que o do Flamengo e tudo mais. De lá para cá eu entendi, pelo menos assim, eu analisando essa situação, o cara é americano, não conhece nada do futebol brasileiro, muito menos de Vasco, isso é fato, o cara não conhece. Agora, só bater também na SAF, eu acho injusto. Tá? Eu acho injusto porque o Vasco era um clube, repetindo aqui isso, hein, sei lá, milésima vez, falido. Não sou defensor de SAF, de SAF sim, a SAF eu defendo, não defendo a 777. Sabe, o modelo SAF, é claro que eu defendo. Eu olhava para o Vasco, você olhava para o Vasco, qual é a esperança que você tinha? O que você enxergava para o Vasco, para o futuro do Vasco, antes da SAF? Sinceramente, não enxergava um futuro no Vasco, um futuro pro Vasco. Enxergava um clube falido, um clube pegando sobra de lá, sobra de cá, um clube sem futuro. Lá dentro do clube, cobrindo por muitas das vezes, eu olhava para o Vasco como vascaíno e dava vontade de chorar, porque dentro do nosso clube não tinha nada. Era um clube falido financeiramente. Vamos bater na SAF. Hoje a gente briga. Por quê? A gente acha que o Vasco está pagando caro no jogador A, que a gente acha que o Vasco está pagando caro no João Vitor, acho que o Vasco está pagando caro no Adson. Só esse nosso achismo de achar que o Vasco está pagando muito caro já é um se liga pra gente, na minha opinião. Porque antigamente, caro ou barato, o Vasco não tinha. O Vasco não comprava. O Vasco não contratava. Porque o Vasco devia. Só devia. Então, eu acho que temos que cobrar sim da empresa que assumiu o Vasco, sem essa história, tá, de que o Vasco paga suas dívidas com o seu próprio recurso, porque aí eu vou rebater do lado de cá também. Como é que o clube paga as suas dívidas com o seu próprio recurso, se o clube era um clube falido financeiramente? Se paga a dívida com o próprio recurso, por que passou 5 anos na Série B, nos últimos 20 anos? Então, assim, são perguntas que eu não estou aqui defendendo ninguém. Eu não estou aqui para ficar passando pano, não. Eu estou usando da verdade. Eu estou falando o que eu analiso, o que eu vejo hoje. Ah, mas salário em dia é obrigação. Salário em dia é obrigação desde a fundação do clube. E nunca foi assim. Repetindo aqui, o Vasco respirava por aparelhos. Então não vem aqui botar comentário sem... Ah, Eduardo, mas é pensamento pobre. Pensamento pobre nós tínhamos no passado. Um pensamento de pegar um jogador emprestado ali, não pagar, jogador contundido, o jogador com a idade avançada, se machucava dentro do clube. O Vasco vivia de migalhas. Tá ruim hoje, mas o passado, com certeza, era um passado bem pior. E o passado é recente. Então, assim, eu acho, tá, no meu entendimento, que nós temos sim, e temos o direito de cobrar, porque promessas foram feitas. Isso é fato. Mas vamos lembrar também que num passado recente, os políticos também prometeram. E quem ama o Vasco, cuida do Vasco. E o que fizeram com o Vasco foi uma covardia sem tamanho. Então, assim, o que eu entendo
como vascaíno, é que muita gente conta a lorota. Eu vejo muita gente de conversinha fiada, achando que o torcedor do vascaíno é um torcedor bobo, é um torcedor otário, quando não é. O vascaíno não é burro, sabe? Se hoje você enxerga Verrete, Paulinho, que infelizmente se machucou, ele, o Jair, Paiê no time do Vasco, Piton, Paulo Henrique, próprio João Vitor, Léo, Medel, Léo Jardim no gol, entre outros jogadores, é porque agora os Forza, Galdames, Vitor Luiz, esses caras vieram pro Vasco porque o Vasco tá ok, porque o Vasco tem como pagar hoje uns salários. Então, assim, eu não acredito em muita coisa que eu ouço. Eu procuro enxergar dentro do clube primeiramente. Eu acho que esse é o caminho correto das coisas. O Vasco, dito isso, o Vasco continua no mercado tentando a contratação de alguns jogadores. Contratações, né, no plural. Hoje o Vasco avalia, por exemplo, a contratação do Queiroz, né, do Zenit da Rússia. Né, o nome do jogador está em pauta. E assim, espera assim a aprovação da 777 para anunciar o jogador como reforço do clube. Né? O Alexandre Matos falou que ele tem que entender que a última palavra dessa vez não é mais dele, mas que ele enxerga para o Vasco um futuro excelente, que ele pegou o Vasco numa situação bem melhor do que quando ele assumiu o Palmeiras para a reconstrução, né? Para aquele time do Palmeiras que ele reconstruiu. Então o Vasco negocia nesse momento com o Duqueiroz, com o Breno Lopes, né? E também com o atacante Pedro Henrique do Internacional. São nomes importantes, bons nomes. Pô, Eduardo, mas o Vasco poderia pegar um jogador. Pô, gente, quem? Eu fico aqui pensando, pô, o Vasco pegou um bom jogador, o Pedro Henrique, bom jogador, Duqueiroz, bom jogador, Adson, bom jogador. Nós vamos formar sim, estamos formando, na verdade, um bom elenco. Não vem contar pra gente o lorota do passado que o Vasco tinha. Pô, o Vasco teve bons elencos lá em 2000 só. E foi o elenco que gerou uma dívida monstruosa pro Vasco. De lá pra cá, foram só desastre. Aí em 2011, quando o Roberto Dinamite assumiu, e uma entrevista ontem do Diego Souza, dizendo que, olha, fizemos greve, não concentramos numa decisão de Libertadores contra o Corinthians, porque estava tudo atrasado, o salário estava atrasado. Então, assim, gente, não vamos cair nessa papagaiada, tá? Eu não acredito, pode ser que eu tenha a minha opinião formada, tá? Não sei, até para provar o contrário, para me convencer que o passado era bom, tem que provar muita coisa. Tá? Eu sou Vasco, pô. Eu quero ver o bem do Vasco. O Vasco tem que reforçar? Tem. Mas hoje eu tenho assim a certeza de que vamos fazer frente com outras equipes no Campeonato Brasileiro, principalmente dentro da nossa casa. Porque eu já olho o time do Vasco, beleza, ok. Não vai pagar mico. Muita gente disse agora no clássico contra a equipe do Flamengo que o Vasco iria passar vergonha contra o Flamengo. Muito pelo contrário, o Vasco quase venceu o jogo. Não fosse o zagueiro deles no primeiro momento e o gol que o Verrete perdeu no segundo momento. Então, assim, fazendo meio que uma salada mista aqui, opinião, informação e desabafo, eu acho que nós temos muito para comemorar. Porque podem acreditar, o Vasco faltava pouco, mas muito pouco, para fechar as portas. Essa é que é a verdade dos fatos. Vejo muita gente aí se mordendo por isso. Está se mordendo porque a torneirinha fechou. Porque a mamata dentro do clube acabou. Tá? E eu estou falando isso porque eu sei disso. Então ninguém vai contar a história para mim. Ninguém. Tá? Pessoas incompetentes foram mandadas embora. E assim vai ser daqui para frente. Vai continuar sendo. Se fizer besteira, demissão. Eu quero ver meu clube, o meu Vasco, longe das dívidas. E assim, porque o RCE está em dia, o RCE é ok, o Vasco não sofre transferban, que sofria antes, né? E se não tivesse a SAF, pelo amor de Deus, imagina o tamanho do buraco hoje, Deus me livre falar isso, que o Vasco estaria enfiado não fosse essa SAF. Essa é que é a grande realidade. Não fosse a SAF, o Vasco estaria no fundo do poço. E eu fico olhando aqui algumas pessoas sem fundamento. Vamos criticar? Vamos.
Mas vamos enxergar um fundamento nas nossas críticas. Tentar cobrar, não, peraí, o Vasco tá assim, mas como é que era o passado? Como é que era no passado? Como é que era o meu clube no passado? Pô, pelo amor de Deus. Então assim, eu não... Desculpa, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Não temos uma seleção. Eu acho que vai demorar um pouco para o Vasco montar essa seleção. Mas hoje nós temos um bom time e temos as contas em dia. É muito ruim passar pelo que passamos. Pô, a temporada passada, pô, Eduardo, não deu certo. Beleza, mas não fosse uma injeção ali de dinheiro, coisa que nós não tínhamos, o Vasco hoje estaria na Série B, Série C e o Escambau A4. Porque era essa a realidade do nosso clube. Tá certo? Essa é só a minha opinião. Então, assim, tô gravando isso porque eu tô vendo muita gente falando muita coisa e deixando de enxergar, de analisar a realidade sobre o Vasco da Gama. Tá? Pelo menos assim, o que eu enxergo, o que eu analiso, o que eu converso com as pessoas dentro do nosso clube. Então, vamos criticar sim, mas vamos tentar entender a verdade, a realidade, na sinceridade, o buraco que o Vasco se encontrava. Essa aqui é a verdade. Beijo no coração de todos vocês. Fique agora com o comercial aqui do canal 777 Strike. Vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Então, pessoal, eu quero falar da Strike 777 Bet, parceira aqui do canal Vasco Connection. Você que gosta do canal, você que segue aqui o canal Vasco Connection, fala, pô, Eduardo, eu quero ajudar o canal, mas não sei como ajudar. Vai aqui uma sugestão. Aqui embaixo, no primeiro comentário desse vídeo, tem um link fixado da Strike 777 Bet, tá bom? Você vai clicar nesse link, vai fazer sua inscrição, vai fazer também seu primeiro depósito, não importa o valor, valor mínimo, de boa, vai receber também um bônus de 150%, mais quase 7 mil reais para estar se divertindo na Strike 777 Bet e vai estar ajudando assim o canal Vasco Connection. Assim, é um pedido do Eduardo, por quê? Vocês sabem que o Vasco Connection é um canal independente, que viaja, que transmite os jogos, então assim, precisa assim dos parceiros, né? Então assim, a Strike 777 Bet é parceira aqui do canal e ajudando a Strike 77 Bet, você vai estar também ajudando o canal Vasco Connection, tá bom? Strike 777 Bet e canal Vasco Connection juntos no mesmo projeto.